Ela, Aurora, não conhecia nada além da aspereza fria das ruas havia mais tempo do que gostaria de admitir. A inocência, simbolizada pela virgindade que carregava como um fardo invisível e uma frágil armadura, era um paradoxo em meio à crueza de sua existência. Os dias eram uma batalha pela sobrevivência, as noites um emaranhado de medo e frio, e a esperança, uma chama teimosa que se recusava a apagar em seu jovem coração, apesar de quase não ter mais com o que sonhar. Mal sabia ela que o destino, em sua forma mais improvável e avassaladora, estava prestes a cruzar seu caminho, personificado em um homem e uma proposta que mudariam para sempre o curso de sua vida miserável. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O sol da manhã em São Paulo raramente era gentil com aqueles que não tinham um teto para chamar de seu. Para Aurora, 19 anos recém-completados em um dia que passara despercebido por todos, exceto por sua própria memória dolorida, o astro-rei era apenas um lembrete de mais uma jornada exaustiva em busca de algumas moedas, um pedaço de pão, qualquer coisa que adiasse a fome e o desespero. Seus cabelos, outrora de um castanho luminoso que sua falecida mãe tanto amava entrançar, agora estavam opacos e frequentemente emaranhados, escondidos sob um capuz puído. Os olhos de um verde surpreendente, que guardavam resquícios de uma doçura antiga, eram sua janela para um mundo que, na maior parte do tempo, preferia não vê-la. Aurora perdera os pais em um acidente de carro 3 anos antes. Sem parentes próximos que a acolhessem, a jovem viu-se jogada de um abrigo para outro, até que a idade limite a empurrou para a realidade nua e crua das ruas. A virgindade, mais do que uma escolha, tornara-se uma consequência de sua constante vigilância e do medo que a impedia de confiar em quem quer que fosse. Era seu último reduto de si mesma, um segredo guardado a 7 chaves em um corpo que aprendera a se encolher para passar despercebido. Ela vendia pequenos desenhos que fazia com carvão roubado, de alguma fogueira apagada, em pedaços de papelão encontrados no lixo, paisagens urbanas melancólicas, retratos de uma solidão que ela conhecia intimamente. Raramente conseguia o suficiente para uma refeição decente. Naquele dia em particular, a chuva fina e persistente da garoa paulistana parecia penetrar-lhe os ossos. Encolhida sob a marquise de uma loja fechada, na luxuosa rua Oscar Freire, onde a opulência das vitrines contrastava brutalmente com sua miséria, Aurora tentava proteger seus poucos desenhos da umidade. Sua barriga roncava e a tontura começava a se instalar. Foi então que um carro imponente, um sedã preto com vidros escuros como a noite, parou a poucos metros de onde estava. A porta traseira se abriu e dele desceu um homem que parecia pertencer a um universo paralelo. Dante Monteiro era a personificação do poder e da riqueza. Alto, com ombros largos, sob um terno impecavelmente cortado, que provavelmente custava mais do que Aurora jamais veria em sua vida, ele exalava uma aura de autoridade fria. Seus cabelos escuros eram penteados para trás, revelando uma testa alta e traços angulosos e masculinos. Os olhos de um cinza tempestuoso eram penetrantes, capazes de desnudar a alma de qualquer um, e carregavam uma sombra de algo que poderia ser tédio, ou talvez uma dor antiga e bem guardada. Ele deveria estar na casa dos 35 anos, no auge de sua capacidade e de seu império, um conglomerado de empresas que se estendia por diversos setores, da tecnologia à construção civil. Dante não sorria. Nunca. Pelo menos não em público. Seu rosto era uma máscara de controle e indiferença calculada. Ele não estava ali por acaso. Dante tinha um problema que o dinheiro, pela primeira vez em muito tempo, não parecia resolver de forma convencional. Seu avô materno, o patriarca de uma família tradicional e conservadora, da qual dependia um voto crucial para a fusão que consolidaria seu poder absoluto no mercado, estava morrendo. E o velho tinha um último desejo, uma condição para dar sua bênção ao neto antes de partir: ver Dante assentado,
casado, com uma esposa que representasse valores familiares, alguém que pudesse, aos olhos do velho, suavizar a imagem implacável do neto. O prazo era curto, e Dante não tinha nenhuma intenção de se prender a ninguém. Precisava de uma solução rápida, discreta e, acima de tudo, controlável. Seu fiel assistente e chefe de segurança, Boris, um homem corpulento de poucas palavras e lealdade canina, havia recebido instruções peculiares. Encontrar alguém invisível, alguém sem laços, sem passado que pudesse ser investigado, alguém que precisasse desesperadamente do que Dante poderia oferecer e que, portanto, aceitaria termos inquestionáveis e, crucialmente, alguém que pudesse ser moldada para o papel. Boris, após semanas de uma busca discreta e desanimadora pelos subterfúgios da cidade, havia encontrado Aurora. A descrição dela, jovem, aparentemente sem família, lutando visivelmente pela sobrevivência e com um ar de inocência quase anacrônico, pareceu a Dante a candidata menos problemática. Dante observou Aurora por um instante, seu olhar varrendo a figura encolhida e suja com uma avaliação fria e distante. Não havia compaixão em seus olhos, apenas o cálculo de quem analisa uma peça em um jogo de xadrez complexo. Ele fez um sinal discreto para Boris, que se aproximou da jovem. Senhorita, Boris começou, a voz grave assustando Aurora, que se encolheu ainda mais. O senhor Monteiro gostaria de falar com você. Aurora ergueu os olhos assustados para o homem imenso e depois para a figura elegante parada perto do carro. Medo percorreu sua espinha. O que um homem como aquele poderia querer com ela? Eu não fiz nada, murmurou a voz fraca. Dante se aproximou, seus sapatos caros pisando com firmeza no concreto úmido. Ele parou a uma distância calculada, o suficiente para impor sua presença, mas sem parecer ameaçador demais. Seus olhos cinzentos a fixaram. Não se preocupe, não está em apuros. A voz dele era profunda, ressonante, carregada de uma autoridade natural. Pelo contrário, tenho uma proposta para você. Uma que, acredito, será mutuamente benéfica. Ele gesticulou para o carro. Entre, vamos conversar em um lugar mais apropriado, e você poderá comer alguma coisa. A menção de comida fez o estômago de Aurora protestar audivelmente. A fome, o frio, o medo e uma centelha de curiosidade desesperada a impeliram. Com o coração batendo descontroladamente contra as costelas, ela se levantou, trêmula, e acompanhou Boris até o veículo, sentindo o olhar penetrante de Dante em suas costas. O interior do carro era um santuário de couro e silêncio. O cheiro de riqueza sutil e inebriante. Era mais limpo e confortável do que qualquer lugar onde ela dormira nos últimos 3 anos. Foram levados a um hotel de luxo discreto, onde um quarto já estava preparado. Um farto serviço de quarto foi pedido, e enquanto Aurora devorava um sanduíche e um chocolate quente com uma voracidade que a envergonhava, mas que não conseguia controlar, Dante a observava em silêncio. Quando ela finalmente se recostou, saciada pela primeira vez em dias, ele começou. Aurora, correto? Ele disse, consultando um tablet que Boris lhe entregara. Ela apenas assentiu, intimidada. Serei direto, continuou Dante sem rodeios. Preciso de uma esposa temporariamente, para um propósito específico e por um período determinado. 6 meses, talvez 1 ano, no máximo. Aurora engasgou com o último gole de chocolate. Uma esposa? Ele estava louco? Olhou para ele procurando sinais de zombaria, mas seu rosto era uma máscara impenetrável. Você seria apresentada à minha família, compareceria a alguns eventos sociais ao meu lado, desempenharia o papel de uma esposa devotada e feliz. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Em troca, você receberia uma quantia significativa de dinheiro, o suficiente para mudar sua vida completamente. Uma casa, estabilidade financeira, a chance de um futuro que você não pode sequer imaginar agora. Além disso, durante o período do nosso acordo, você viveria em minha casa, com todas as despesas pagas, roupas, alimentação, tudo do bom e do melhor. Aurora estava atônita, sem palavras. Aquilo era surreal. Viver na rua a ensinara que nada vinha de graça, especialmente de homens ricos e poderosos. Por quê? Por que eu? Conseguiu perguntar, a voz um fio. Há tantas mulheres que adorariam.
Porque você, Aurora, ele a interrompeu com uma frieza calculada. Não tem nada a perder e tudo a ganhar. Porque você não tem um passado que possa me trazer problemas. Não tem uma família que fará perguntas inconvenientes. Você é uma tela em branco. E francamente sua situação atual a torna uma candidata que dificilmente recusaria os termos que lhe serão oferecidos. A crueza das palavras a atingiu como um soco. Ele a via como uma indigente desesperada, facilmente manipulável. E no fundo ela sabia que parte disso era verdade. A vida nas ruas a esmagara. E o que mais seria esperado de mim? Ela perguntou, o medo de uma exigência ainda mais íntima e terrível gelando seu sangue. Sua virgindade, seu último reduto, pareceu gritar em alerta. Dante pareceu ler seus pensamentos. Um leve arquejar de suas sobrancelhas foi sua única reação. Nosso casamento seria uma formalidade, Aurora. Uma encenação. Não haveria exigências conjugais. Manteríamos quartos separados. Sua única obrigação seria o papel público e a discrição absoluta. Ao final do contrato, você receberia o pagamento final e estaria livre para seguir seu caminho, com recursos para nunca mais voltar para a situação em que se encontra. A proposta era de fato impossível de negar para alguém em sua posição. A promessa de segurança, de comida garantida, de um teto e ainda por cima uma fortuna que ela não conseguia nem dimensionar. Era a saída de um pesadelo. Mas a que custo? Vender sua dignidade, sua liberdade, mesmo que temporariamente? Fingir ser algo que não era? Eu preciso pensar, ela sussurrou, a mente um turbilhão. Você tem até amanhã de manhã para decidir, disse Dante levantando-se. Boris providenciará roupas limpas e tudo o que precisar para esta noite. Se aceitar, uma nova vida começa para você. Se recusar... Ele não precisou terminar a frase. O espectro da rua, da fome e do frio era eloquente o suficiente. Ele se dirigiu à porta, parando por um instante. Pense bem, Aurora. É uma chance única. E saiu, deixando-a sozinha no quarto luxuoso, com o peso de uma decisão que selaria seu destino. Aurora mal dormiu naquela noite. O conforto da cama macia, o silêncio do quarto, tudo era estranho. Ela se levantou várias vezes, caminhando de um lado para o outro, o estômago revirado. De um lado da balança, a miséria abjeta das ruas, a constante ameaça, a fome, o frio, a invisibilidade. Do outro, uma gaiola dourada, uma vida de mentiras, mas com a promessa de um futuro onde ela poderia, finalmente, ser alguém, ter algo. O dinheiro poderia permitir que ela, talvez, encontrasse um lugar para morar longe dali, talvez até estudar, realizar o sonho antigo de ser enfermeira, um sonho que parecia uma piada cruel em sua situação atual. A lembrança do desprezo velado nos olhos de Dante, a forma como ele a descrevera como uma tela em branco, doía. Mas a perspectiva de voltar para a chuva, para o desamparo, era ainda mais assustadora. Sua virgindade, que ela guardara com tanto custo, estaria segura, segundo ele. Era um alívio, mas também uma estranheza. Um casamento sem intimidade. Um teatro. Ao amanhecer, com o céu de São Paulo ainda tingido de um cinza pálido, Aurora tomou sua decisão. Não era uma escolha feita com o coração leve, mas com a resignação de quem se agarra à única tábua de salvação em um naufrágio. Quando Boris bateu à porta, ela já estava de pé, os olhos marcados pela noite insone, mas com uma nova e frágil determinação. Eu aceito, disse ela, a voz baixa, mas firme. Eu aceito a proposta do Sr. Monteiro. Boris apenas assentiu, seu rosto inexpressivo. A engrenagem do destino de Aurora acabara de girar, impulsionada pela necessidade e pela oferta de um milionário enigmático. Uma nova vida começava, mas que tipo de vida seria aquela? Ela ainda não fazia ideia. O único sentimento que a dominava, além do medo, era a sensação vertiginosa de estar caindo em um abismo desconhecido, esperando que, no fundo, houvesse algo mais do que apenas escuridão e mentiras. A mansão de Dante Monteiro não era apenas uma casa. Era uma fortaleza de vidro, aço e mármore frio, erguida em um dos bairros mais exclusivos e arborizados de São Paulo, protegida por muros altos e um sistema de segurança que faria inveja a um banco. Para Aurora, parecia um palácio de um conto de fadas sombrio.
Ao cruzar os portões imponentes no mesmo dia em que aceitou a proposta, ela sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas a miséria das ruas, mas também uma parte de si mesma, a Aurora que, apesar de tudo, ainda sonhava com coisas simples. Boris a conduziu por corredores vastos, onde o eco de seus passos modestos parecia uma profanação. Obras de arte caríssimas adornavam as paredes. Móveis de design impecável compunham ambientes que pareciam saídos de revistas de arquitetura, mas tudo era estranhamente silencioso, quase fúnebre. Não havia risos, não havia música, apenas o murmúrio distante de empregados invisíveis e o tic-tac autoritário de um relógio de pêndulo no hall principal. Uma governanta de meia-idade, Dona Cecília, com um rosto severo, porém com um brilho de curiosidade nos olhos, foi apresentada a Aurora como a pessoa que administraria o dia a dia da casa e suas necessidades imediatas. Havia uma eficiência fria em Dona Cecília, mas Aurora detectou ou quis detectar uma sombra de simpatia por trás da fachada profissional. Seu quarto, ou melhor, a suíte que lhe fora designada, era maior do que qualquer abrigo onde já estivera. Uma cama king size com lençóis de um tecido que ela jamais imaginou que existisse, um closet repleto de roupas novas, escolhidas por alguém com um gosto impecável e caro, e que certamente não era o dela, e um banheiro que parecia um spa particular. Tudo era luxuoso, mas impessoal. Não havia um único toque que sugerisse um lar, uma vida. As janelas davam para um jardim meticulosamente cuidado, tão perfeito que parecia artificial. Dante a recebeu em seu escritório, um santuário de mogno e couro algumas horas depois. Ele estava ainda mais formal, se é que isso era possível, do que no dia anterior. Sobre a mesa, um contrato detalhado, com cláusulas que especificavam cada aspecto de sua performance como Sra. Monteiro, desde o comportamento esperado em público até as respostas aceitáveis a perguntas sobre o início de seu romance. Havia até mesmo uma história fabricada sobre como se conheceram, um encontro casual em uma galeria de arte, onde ela, uma suposta estudante de belas artes de uma família modesta do interior, o teria encantado com sua sensibilidade e discrição. Era tudo uma farsa elaborada, um roteiro para a vida que ela teria que encenar. Leia com atenção, Aurora, disse Dante, a voz desprovida de qualquer emoção. Seus deveres, seus benefícios, tudo está aí. Doutor, Alencar, meu advogado, pode esclarecer qualquer dúvida. Ele fez uma pausa, seus olhos cinzentos como uma tempestade de inverno a fixando. A primeira aparição pública será em 2 semanas, em um jantar de caridade. Até lá, você terá aulas de etiqueta, postura e será devidamente instruída sobre minha família e meu círculo social pela senhora Varga, uma especialista que contratei. Aurora sentiu um nó se formar em sua garganta. Aulas de etiqueta? Uma especialista para ensiná-la a ser alguém que não era? A dimensão da farsa a esmagava. E se eu não conseguir? Perguntou, a voz um sussurro quase inaudível. E se eu cometer um erro? Os olhos cinzentos de Dante a fixaram, frios como o aço polido. Você não vai cometer erros, Aurora, porque o custo de um erro, para você, seria voltar para o lugar de onde veio. E para mim, ele fez uma pausa, o peso da palavra pairando no ar, seria inconveniente. A ameaça velada era clara. Ela era uma peça em seu jogo, uma peça que ele esperava que funcionasse perfeitamente, sem falhas ou improvisos. Os dias que se seguiram foram um borrão de aprendizado e desconforto excruciante. A senhora Varga era uma mulher de meia-idade, impecavelmente vestida, com um ar de superioridade e uma paciência que parecia sempre à beira de se esgotar. Corrigia cada gesto de Aurora, cada palavra, cada olhar com uma precisão cirúrgica e comentários ácidos disfarçados de conselhos. Ensinou-a a andar com sapatos de salto que pareciam instrumentos de tortura, a sentar-se com uma elegância que lhe era estranha, a comer com talheres demais para um único prato, a sorrir de uma forma que parecesse naturalmente encantadora, mas que para Aurora soava completamente falsa. Aurora sentia-se uma marionete, despojada de sua própria identidade, seus movimentos controlados por fios invisíveis de expectativas e regras. As roupas caras pinicavam sua pele, os tecidos nobres pareciam sufocá-la,
e as conversas ensaiadas sobre arte, literatura e eventos sociais soavam vazias e postiças em sua boca. O mais difícil, no entanto, era a solidão esmagadora. Apesar de cercada por empregados que se moviam como sombras silenciosas e pela presença constante e crítica da senhora, Varga Aurora sentia-se terrivelmente só. Dante mal aparecia. Quando o fazia, suas interações eram breves, formais, focadas nos progressos dela na arte de ser a futura senhora Monteiro. Ele parecia um fantasma em sua própria casa, um espectro de poder e controle que a observava de longe, seus olhos cinzentos frequentemente encontrando os dela com uma intensidade que a fazia estremecer, mas sem nunca revelar o que pensava ou sentia. Dante, por sua vez, observava a Aurora com uma curiosidade que ele mesmo relutava em admitir. Esperava encontrar nela a subserviência que sua situação desesperadora deveria gerar, ou talvez uma ganância dissimulada pela oportunidade que lhe fora oferecida. Encontrava, em vez disso, uma resiliência silenciosa, uma tristeza nos olhos verdes que às vezes o pegava de surpresa e uma dignidade teimosa que o intrigava. Ela aprendia rápido, era esforçada, mas havia uma melancolia em sua obediência, uma ausência de brilho que o incomodava de uma forma que ele não compreendia. Via-a, por vezes, no imenso jardim, sentada em um banco afastado, apenas olhando para o nada, a expressão perdida. Nessas horas lembrava-se de outras perdas, de outros vazios, e uma pontada incômoda, quase esquecida, apertava-lhe o peito. Ele rapidamente afastava tais pensamentos. Aurora era uma solução para um problema, nada mais. Um meio para um fim. Sentimentos não faziam parte do acordo. Certa noite, incapaz de dormir, o estômago roncando apesar da comida farta que lhe era servida, comida que ela comia com culpa, lembrando-se dos dias de fome, Aurora desceu sorrateiramente até a cozinha, esperando encontrar algo para beliscar. Talvez um pedaço de fruta ou um copo de leite. Para sua surpresa, encontrou Dante lá, servindo-se de um copo d'água, os cabelos levemente despenteados, sem o paletó, vestindo apenas uma camisa escura que lhe moldava os ombros largos. Parecia, por um instante, menos o magnata impenetrável e mais um homem comum fatigado. Ele se virou ao ouvi-la entrar, e por um breve momento, seus olhos se encontraram sem as máscaras habituais. Havia um lampejo de surpresa no olhar dele, talvez até de vulnerabilidade, antes que a habitual expressão controlada se reassentasse. Sem sono? Ele perguntou, a voz mais suave do que o normal, o tom rouco quebrando o silêncio da madrugada. Aurora apenas assentiu, sentindo o rosto corar sob o olhar dele. Eu só queria um copo de leite, murmurou, sentindo-se uma intrusa. Ele indicou a geladeira com um gesto vago da cabeça. Enquanto ela se servia, um silêncio menos tenso do que o usual se instalou entre eles. O único som era o zumbido suave do refrigerador e a respiração de ambos. Está sendo difícil para você? Ele perguntou de repente, as palavras preenchendo o silêncio de forma inesperada, pegando-a completamente de surpresa. Aurora o encarou, o copo de leite esquecido em sua mão. Era a primeira vez que ele demonstrava algo que se assemelhasse a uma preocupação genuína, ainda que distante. Um pouco, admitiu ela, a voz baixa. É tudo muito diferente do que eu conhecia. Uma subestimação colossal. Eu imagino, ele disse, e pela primeira vez, ela notou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Ele desviou o olhar, encarando a bancada de granito, como se buscasse as palavras certas, ou talvez como se tivesse se arrependido daquele breve momento de abertura. A máscara de frieza começou a retornar, sutil, mas perceptível. Mas você está se saindo bem. A senhora Varga está satisfeita com seu progresso. Satisfeita com a performance da marionete, pensou Aurora com uma pontada de amargura. Mas não disse nada. Apenas bebeu um gole do leite, o líquido frio descendo por sua garganta e não aliviando o nó que ali se formava. O jantar de caridade é importante, continuou Dante, o tom novamente profissional, a breve trégua de informalidade encerrada. Meu avô, Horácio, estará lá. A impressão que ele tiver de você é crucial para meus planos. Eu farei o meu melhor, Sr. Monteiro, ela disse, a formalidade retornando à sua própria voz como um escudo.
Dante, ele a corrigiu, um vinco de impaciência surgindo entre suas sobrancelhas. Em particular, e certamente em público, você deve me chamar de Dante, e eu a chamarei de Aurora. Precisamos soar convincentes. Era mais uma regra, mais uma peça do teatro que tinham que encenar. Aurora assentiu, sentindo a distância entre eles se alargar novamente, o abismo social e emocional que os separava parecendo ainda maior naquele instante. O breve vislumbre de humanidade que ela pensara ter visto nele se fora, substituído pelo homem de negócios calculista e exigente. Ela terminou seu leite em silêncio e fez menção de se retirar. Com licença. Aurora, ele chamou quando ela já estava na porta da cozinha. Ela parou, mas não se virou. Se precisar de algo, qualquer coisa, peça a Dona Cecília. Não era exatamente um gesto de carinho, mas também não era a frieza total de antes. Era algo no meio, algo que Aurora não sabia como interpretar. Ela apenas murmurou um boa noite e subiu para seu quarto luxuoso e solitário, o coração pesado com a complexidade daquele homem e da situação em que se encontrava. Aquele mundo de Dante era feito de gelo e aparências. E ela, Aurora, a menina das ruas, estava aprendendo da forma mais dura que, para sobreviver ali, precisaria congelar uma parte de si mesma, ou encontrar uma forma de manter acesa sua pequena chama interior sem se queimar no processo. Mas a esperança teimosa, por menor que fosse, ainda ardia. Talvez, apenas talvez, por trás da fachada de Dante Monteiro, existisse um coração capaz de sentir algo além do controle e da ambição. Ou talvez ela estivesse apenas se agarrando a mais uma ilusão, em uma vida que se tornara uma elaborada e perigosa mentira. Os dias seguintes foram de imersão total na preparação para o jantar de caridade. Provas de vestidos de alta costura que a faziam sentir-se um manequim inanimado, joias que valiam mais do que ela poderia sonhar em ganhar e intermináveis sessões com a senhora Varga sobre a árvore genealógica da família Monteiro, os nomes e manias dos convidados importantes, os tópicos de conversa apropriados e os que deveriam ser evitados a todo custo. Aurora sentia seu cérebro latejar com tanta informação, tanta falsidade. Em meio a esse turbilhão houve um pequeno incidente. Um dos empregados mais jovens da casa, um rapaz chamado Léo, que trabalhava na jardinagem e às vezes ajudava com tarefas internas, deixou cair acidentalmente uma bandeja com copos de cristal perto de onde Aurora estava tendo uma aula de postura. A senhora Varga repreendeu o rapaz com uma dureza desproporcional, humilhando-o diante de Aurora. Você não serve para nada, seu incompetente. Esses copos valem mais do que seu salário de um ano. Léo, pálido e trêmulo, tentava recolher os cacos, as mãos cortadas. Aurora, esquecendo-se por um momento de todas as regras e da própria situação, agachou-se para ajudá-lo. Deixe estar, senhora, disse a senhora Varga com a voz gélida. Não é apropriado que a futura senhora Monteiro se rebaixe a tal nível. Mas Aurora ignorou-a. Você se machucou? Perguntou a Léo, a preocupação genuína em sua voz. Pegou um lenço de seu bolso, um dos poucos itens que ainda eram verdadeiramente seus, e ajudou a estancar o sangue de um corte mais profundo na mão do rapaz. Dante, que passava pelo corredor naquele exato momento, parou para observar a cena, a expressão indecifrável. Viu a repreensão da senhora Varga, a palidez de Léo e o gesto espontâneo de Aurora. Ele não disse nada, apenas continuou seu caminho, mas a imagem ficou gravada em sua mente. A naturalidade com que ela demonstrara compaixão, a ausência de qualquer hesitação ou nojo, contrastava fortemente com a artificialidade que ele mesmo estava tentando impor a ela. Era um lembrete de que, por baixo das roupas caras e das aulas de etiqueta, ainda existia a Aurora das ruas, a jovem que conhecia a dureza da vida e não se esquecera da importância de um gesto de humanidade. Aquilo o perturbou, mas também, de uma forma que ele não admitiria, o tocou. Era uma qualidade que ele raramente encontrava em seu círculo social, onde a compaixão era frequentemente uma moeda de troca ou uma performance. A de Aurora parecia real, e isso, em seu mundo de cálculos e aparências, era algo perigosamente atraente e, ao mesmo tempo, profundamente desconcertante. A tela em branco, que ele pensara ter encontrado, estava começando a revelar cores e texturas inesperadas.
A imagem da compaixão espontânea de Aurora para com o jovem Léo, o jardineiro, reverberou na mente de Dante por dias, uma dissonância incômoda em meio à sinfonia calculada de seus planos. Ele havia escolhido Aurora por sua aparente simplicidade, sua ausência de um passado problemático, sua vulnerabilidade que a tornaria, em teoria, maleável. Contudo, aquela centelha de genuína bondade, a forma como ela instintivamente se abaixara para ajudar, ignorando as reprimendas da senhora Varga e a hierarquia da casa, revelava uma força de caráter e uma pureza de espírito que ele não previra. Era uma qualidade que o desarmava e, paradoxalmente, o atraía de uma forma que ele se recusava a analisar. Ele se lembrava de sua mãe, uma mulher de imensa gentileza perdida cedo demais, e por um doloroso instante, a imagem das duas se sobrepôs, causando um aperto em seu peito que ele logo reprimiu com sua habitual frieza. À medida que o dia do jantar de caridade se aproximava, a pressão sobre Aurora aumentava. A senhora Varga intensificou os ensaios, focando na interação dela com Dante, nos olhares que deveriam trocar, nos sorrisos cúmplices, na forma como ela deveria tocar o braço dele casualmente. Tudo parte de uma coreografia complexa para convencer o mundo, e principalmente seu avô Horácio, de que eram um casal apaixonado. Para Aurora, cada toque ensaiado em Dante era uma mistura de constrangimento e uma estranha corrente elétrica que ela tentava ignorar. Dante, por sua vez, mantinha uma distância profissional mesmo nesses ensaios, mas seus olhos cinzentos, por vezes, demoravam-se-nos dela um segundo a mais do que o necessário. Uma intensidade velada que a deixava confusa e com o coração aos pulos. Dona Cecília, a governanta, tornou-se uma observadora silenciosa da transformação de Aurora. Embora sua lealdade a Dante fosse inquestionável, ela via na jovem uma doçura que a mansão não conhecia há muitos anos. Em raras ocasiões, quando a senhora Varga não estava por perto, Dona Cecília oferecia a Aurora um sorriso encorajador ou uma palavra gentil. "O senhor Horácio pode ser um homem severo, menina", ela disse uma vez, enquanto ajudava a Aurora com um dos inúmeros vestidos para o evento. "Mas ele valoriza a sinceridade. Apenas seja você mesma, o máximo que puder. Ser ela mesma." Que ironia! Aurora mal sabia quem era ela mesma naquele novo contexto. A menina das ruas estava soterrada sob camadas de seda, etiqueta e mentiras ensaiadas. Na noite do jantar, Aurora sentia-se como uma impostora em pele de princesa. O vestido, um modelo azul marinho de um estilista renomado, era deslumbrante, e as joias discretas, mas valiosíssimas, que Dante lhe instruíra a usar, brilhavam sob as luzes. Ao se olhar no espelho, viu uma estranha. Uma mulher elegante, com os cabelos presos em um coque sofisticado, que revelava a linha graciosa de seu pescoço, a maquiagem sutil realçando seus olhos verdes. Mas por dentro, o medo e a insegurança eram seus companheiros constantes. Dante surgiu à porta de sua suíte, impecável em seu smoking. Por um momento, seus olhos varreram a figura dela, e Aurora viu um lampejo de algo que não era cálculo nem frieza. Seria admiração? Ele estendeu o braço. "Pronta? Acho que sim", ela sussurrou, aceitando o braço dele, a pele dele quente sob seus dedos, mesmo através do tecido caro. O salão do evento estava apinhado de gente rica e poderosa. Murmúrios seguiram Aurora e Dante enquanto eles entravam. Ele cumprimentando pessoas com acenos formais, ela tentando manter o sorriso ensaiado e a postura elegante. Sentia todos os olhares sobre si, julgando-a, dissecando-a. A mão de Dante em suas costas, firme e constante, era o único ponto de apoio em meio àquele mar de estranhos. O avô de Dante, Horácio Monteiro, era um homem idoso, de olhar arguto e postura ainda imperial, apesar da fragilidade que a doença lhe impunha. Ele os observou se aproximarem com uma intensidade que fez Aurora prender a respiração. "Vovô", disse Dante, o tom respeitoso, mas com uma nota de afeto que surpreendeu Aurora. "Esta é Aurora, minha noiva." A palavra noiva pareceu ecoar pelo salão, embora dita em voz baixa. Aurora sentiu o rosto esquentar. Horácio examinou Aurora de cima a baixo sem disfarçar. Seus olhos eram tão penetrantes quanto os de Dante.
Então esta é a jovem que finalmente fisgou meu neto indomável, ele disse, a voz rouca mas firme. Havia um tom de desafio em suas palavras. Aurora engoliu em seco, lembrando-se das instruções da senhora Varga. É um prazer imenso conhecê-lo, senhor Horácio, disse ela, a voz saindo um pouco mais trêmula do que gostaria, mas conseguindo um leve sorriso. O prazer é todo meu, minha querida, respondeu o velho, e para surpresa de todos, um raro sorriso suavizou suas feições severas. Dante raramente nos apresenta alguém com tanto brilho nos olhos. Ele olhou para o neto, que pareceu momentaneamente desconcertado. Durante o jantar, Aurora se esforçou para seguir o roteiro. Falou pouco, sorriu nos momentos certos, demonstrou interesse pelas conversas enfadonhas sobre negócios e política. Mas houve momentos em que sua natureza genuína escapava. Ao ouvir uma senhora reclamar acidamente do serviço, Aurora não pôde deixar de sentir uma pontada de empatia pelos garçons, que corriam de um lado para o outro. Em outra ocasião, quando um jovem empresário tentou envolver Dante em uma conversa claramente bajuladora e interesseira, Aurora percebeu o leve crispar dos lábios de Dante, um sinal de impaciência que só alguém muito observador ou alguém que passara semanas estudando suas microexpressões notaria. Foi durante uma dessas conversas que Aurora, sem pensar, fez um comentário sobre um projeto de caridade que beneficiava crianças de rua, um tema que lhe era caro. Falou com uma paixão e um conhecimento de causa que surpreenderam a todos na mesa, inclusive Dante. Seus olhos verdes brilharam com uma convicção que não era ensaiada. Por um instante, ela se esqueceu de onde estava, de quem deveria ser, e foi apenas Aurora, a jovem que conhecia a dor da invisibilidade. Quando percebeu o silêncio que se instalara e os olhares curiosos sobre si, corou violentamente e baixou os olhos, temendo ter cometido um erro terrível. Mas ao olhar discretamente para Dante, viu em seus olhos não repreensão, mas uma expressão complexa, uma mistura de surpresa e algo mais, algo que se assemelhava a respeito. Horácio Monteiro, que ouvira atentamente, pigarreou. Uma jovem com opiniões fortes e um bom coração, ele comentou, e desta vez seu sorriso para Aurora foi genuíno. Você escolheu bem, meu neto. Ela tem substância. Mais tarde, enquanto a música suave preenchia o ambiente e alguns casais se aventuravam na pista de dança, Dante conduziu Aurora para um canto mais reservado do terraço, com vista para as luzes da cidade. Você se saiu muito bem, ele disse, a voz baixa, quebrando o silêncio entre eles. Acha mesmo? Aurora perguntou, ainda incerta. Não falei demais sobre as crianças? Não, ele respondeu, e pela primeira vez ela viu um traço de calor em seu olhar. Você foi você mesma, e meu avô gostou de você, genuinamente. Um alívio imenso percorreu Aurora. Fico feliz. Eu também, ele admitiu, quase a contragosto. Ficaram em silêncio por um momento, a brisa noturna agitando suavemente os cabelos dela. Dante sentiu um impulso estranho de afastar uma mecha teimosa do rosto dela, mas se conteve. A proximidade dela, o perfume suave que emanava de sua pele, a vulnerabilidade e a força que coexistiam nela, tudo isso o perturbava de uma forma nova. Ele, que sempre tivera tudo sob controle, sentia-se perigosamente perto de perder o controle de suas próprias emoções na presença daquela jovem. A proposta impossível de negar fora feita com base na lógica fria. Ele precisava de uma esposa de fachada, ela precisava de sobrevivência, mas a equação estava começando a se complicar com variáveis inesperadas. A dignidade dela, a compaixão dela e a forma como ela parecia enxergar através de suas defesas sem nem mesmo tentar. Enquanto observavam a cidade abaixo, Aurora sentiu-se estranhamente em paz ao lado dele, apesar de toda a farsa. Havia uma quietude em Dante, uma solidez que, paradoxalmente, lhe transmitia uma sensação de segurança que ela não sentia há anos. Ela começou a se perguntar sobre o homem por trás da máscara de milionário implacável. O que o tornara tão frio, tão fechado? Dona Cecília mencionara uma perda, um acidente. Seria essa a origem da sombra em seus olhos? Dante, ela começou hesitante, posso te perguntar uma coisa? Ele se virou para ela, a expressão cautelosa. Depende da pergunta. Por
Por que você é assim? Ela perguntou, a voz suave. Tão controlado? Tão distante? Ele a encarou por um longo momento, e Aurora temeu ter ido longe demais. A frieza ameaçou retornar aos seus olhos. Mas então, ele suspirou. Um som cansado que parecia carregar o peso do mundo. O passado nos molda, Aurora, ele disse a voz rouca. Algumas experiências nos ensinam que é mais seguro manter as pessoas à distância, que confiar é um luxo que nem todos podem se permitir. Suas palavras eram vagas, mas carregadas de uma dor palpável. Aurora sentiu um aperto no coração. Ela, que conhecia a dor da perda e da solidão, compreendia, mesmo sem saber os detalhes. Às vezes, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado, a maior coragem não é erguer muros, mas ter a força de derrubá-los, mesmo que tijolo por tijolo. Dante a olhou, e pela primeira vez ela viu em seus olhos não o milionário, não o chefe, mas apenas um homem vulnerável e talvez tão perdido quanto ela. Ele não respondeu, mas o silêncio entre eles não era mais de constrangimento ou formalidade. Era um silêncio carregado de emoções não ditas, de uma compreensão tácita, que começava a se formar entre duas almas solitárias, unidas por um acordo improvável em um mundo de aparências. O jantar de caridade fora um sucesso para os planos de Dante. Seu avô parecia satisfeito, mas para Dante e Aurora, algo mais significativo acontecera naquela noite. As primeiras fissuras reais haviam surgido nas armaduras que ambos usavam, e por entre elas, uma luz frágil e incerta começava a brilhar, a promessa de algo que nenhum dos dois ousava ainda nomear, mas que seus corações começavam a reconhecer com um misto de medo e esperança. A proposta impossível de negar os unira em uma farsa, mas a vida, com suas ironias, parecia estar tecendo uma trama muito mais complexa e verdadeira por baixo das aparências. A noite do jantar de caridade marcou uma inflexão sutil, porém profunda, na relação entre Aurora e Dante. A aprovação do avô Horácio e, mais significativamente, a conversa íntima no terraço, onde as defesas de ambos pareceram momentaneamente ceder, criaram um novo espaço entre eles. Nos dias que se seguiram, a formalidade calculada que antes regia suas interações começou a se esgarçar, dando lugar a uma convivência mais natural, embora ainda pontuada por uma cautela mútua e por sentimentos não verbalizados que pairavam densos no ar da mansão Monteiro. Dante, surpreendendo a si mesmo, começou a buscar a companhia de Aurora, mesmo que sob pretextos frágeis. Aparecia na biblioteca quando sabia que ela estaria lá, folheando os livros de arte que ele lhe disponibilizara, ou no jardim de inverno, onde ela costumava passar as tardes, a luz suave realçando o brilho de seus cabelos castanhos e a serenidade pensativa em seu rosto. Ele não falava muito nessas ocasiões, mas sua presença era uma declaração silenciosa. Observava-a com uma intensidade que a fazia corar, um olhar que parecia querer desvendar os segredos de sua alma, enquanto ele próprio lutava para proteger os seus. Seus pensamentos eram um turbilhão. A solução que Aurora representava para seu problema com o avô estava se transformando em uma complicação deliciosa e aterradora para seu coração há muito adormecido. Ele via a força por trás de sua aparente fragilidade, a inteligência em seus comentários perspicazes e a bondade que parecia irradiar dela naturalmente, e se sentia cada vez mais cativado. Aurora, por sua vez, sentia-se como se caminhasse em uma corda bamba sobre um abismo de emoções desconhecidas. A gentileza crescente de Dante, seus olhares prolongados, os pequenos gestos de consideração, como mandar que lhe servissem seu chá favorito ou perguntar sobre seu dia, a enchiam de uma esperança tímida e, ao mesmo tempo, de um medo paralisante. Ela se apaixonava por ele, pela imagem do homem que vislumbrava por trás da fachada fria, o homem que se preocupara se ela estava com frio no terraço, o homem cujos olhos brilharam com genuíno interesse quando ela falou das crianças de rua, o homem que carregava uma dor antiga que ela ansiava por compreender e, quem sabe, suavizar. Mas a sombra do contrato, da farsa que viviam, era uma presença constante, lembrando-a de que tudo aquilo poderia ser apenas parte do papel que ele esperava que ela cumprisse.
Sua virgindade, um segredo que ela guardava com um misto de orgulho e apreensão, tornava-se um ponto ainda mais sensível à medida que a atração física entre eles se tornava quase palpável. Como poderia haver verdade em qualquer sentimento se tudo começara com uma mentira, um acordo de conveniência? Um incidente em particular exacerbou a tensão e revelou a profundidade dos sentimentos que Dante tentava reprimir. Durante uma pequena recepção na mansão para alguns associados de negócios, um evento preparatório para que Aurora se acostumasse a interagir como anfitriã, um empresário mais jovem e notoriamente galanteador, Ricardo Alencar, dedicou uma atenção excessiva e claramente insinuante a Aurora. Ele a elogiava de forma efusiva, tocava seu braço com uma familiaridade inadequada e tentava monopolizar sua conversa, ignorando a presença discreta, mas vigilante de Dante. Aurora, desconfortável e inexperiente com tal tipo de abordagem, tentava se esquivar com educação, mas Ricardo era insistente. Dante, que observava a cena do outro lado do salão, sentiu um calor subir-lhe o rosto, uma fúria fria e possessiva que o surpreendeu por sua intensidade. Seus instintos mais primitivos gritavam para que ele arrancasse aquele homem de perto de Aurora. Com passos largos e decididos, ele cruzou o salão, a aura de poder emanando dele como uma onda de choque. Ricardo! A voz de Dante soou baixa, mas com um timbre gélido que fez o empresário se encolher instantaneamente. Acredito que Aurora gostaria de um pouco de ar fresco, se nos der licença. Não era um pedido, era uma ordem. Ele pousou a mão na cintura de Aurora, um gesto possessivo e protetor, e a conduziu para a varanda, deixando um Ricardo Alencar pálido e sem palavras para trás. Na varanda, sob o céu estrelado, a respiração de Aurora estava acelerada. Obrigada, ela sussurrou, ainda sentindo o desconforto da situação. Dante não respondeu imediatamente. Estava lutando contra a própria raiva, contra o ciúme irracional que o consumia. Ele se virou para ela, os olhos cinzentos faiscando na penumbra. Aquele homem é um abutre. Mantenha distância dele. Eu estava tentando, Aurora disse, a voz um pouco trêmula pela intensidade dele. Ele não me deixava em paz. A vulnerabilidade em sua voz, a forma como ela parecia genuinamente abalada, acenderam algo em Dante. Ele deu um passo em sua direção, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. Ergueu a mão e, com uma delicadeza que contrastava com a fúria de momentos antes, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Seus dedos roçaram a pele macia de sua bochecha e ambos sentiram o choque daquele contato. Os olhos de Aurora encontraram os dele, e o mundo pareceu parar. Havia uma pergunta no olhar dela, uma mistura de medo e desejo que espelhava o turbilhão dentro dele. Dante inclinou-se lentamente, seus lábios quase tocando os dela. Aurora prendeu a respiração, o coração martelando em seu peito. Era aquele o momento em que a farsa se tornaria realidade. Sua inexperiência, sua virgindade, gritavam em sua mente, um pânico doce e assustador. Mas no último segundo, Dante recuou, uma maldição silenciosa em seus lábios. A lembrança do contrato, da artificialidade de sua relação, o atingiu como um soco. Quem ele pensava que era para se aproveitar da inocência dela, da situação que ele mesmo criara? A culpa o corroeu. Desculpe, ele murmurou a voz rouca, afastando-se abruptamente. Eu perdi o controle. Não vai acontecer de novo. Ele a deixou sozinha na varanda, o coração de Aurora despedaçado pela proximidade daquele beijo que não aconteceu e pela dor da rejeição implícita. Aquele não vai acontecer de novo soou como uma sentença, reforçando a ideia de que ela era apenas parte de um acordo, indigna de um sentimento real. Enquanto isso, o avô de Dante, Horácio, observava de longe a dinâmica do casal. Satisfeito com a aparente felicidade do neto e encantado pela doçura e inteligência de Aurora, ele começou a fazer planos mais concretos. Convocou Dante para uma conversa particular. Meu neto, disse o velho com um brilho nos olhos, estou imensamente feliz em vê-lo finalmente tomar um rumo na vida. Aurora é uma jovem encantadora. É hora de oficializarmos essa união com um casamento apropriado, uma cerimônia que reflita a importância da família Monteiro. Dante sentiu um calafrio. Um casamento de verdade?
Com Aurora, a ideia que antes seria impensável, agora enviava uma onda de emoções conflitantes por seu corpo. Por um lado, o pensamento de tê-la como sua esposa, de forma real e permanente, era estranhamente atraente. Por outro, o medo de se entregar a um sentimento, de se tornar vulnerável novamente, o assombrava. E havia Aurora. O que ela pensaria disso? O acordo era temporário. Um casamento real mudaria tudo. Vovô, precisamos conversar sobre isso. Dante tentou argumentar, mas Horácio estava decidido. Não há o que conversar, meu filho. Apenas o que planejar. Quero ver este casamento antes de me encontrar com seus antepassados. A notícia da intenção de Horácio de apressar um casamento de verdade caiu como uma bomba sobre Dante e Aurora. Para Dante, significava confrontar a mentira que criara e os sentimentos que ela despertara. Para Aurora, era o ápice do pesadelo e, paradoxalmente, a materialização de um desejo secreto que ela mal ousava admitir para si mesma. Ser esposa de Dante, de verdade, o pensamento era ao mesmo tempo maravilhoso e apavorante. Ela decidiu que não poderia mais viver naquela incerteza, naquela farsa que a consumia. Precisava saber o que Dante realmente sentia, o que ele realmente queria dela, para além do acordo. Procurou-o em seu escritório naquela noite, o coração determinado, mas as mãos trêmulas. Dante, ela começou, assim que ele lhe deu permissão para entrar. Seu avô quer que nos casemos de verdade. O que isso significa para nós? Para o nosso acordo? Dante estava de costas, olhando pela janela, a silhueta tensa contra a luz da cidade. Ele se virou lentamente, o rosto uma máscara de emoções contidas. Significa que estamos em uma situação complicada, Aurora, ele disse, a voz baixa. Eu não posso mais fazer isso, Dante, ela confessou, as palavras saindo em um sopro. Eu não posso mais fingir. Não quando meu coração está envolvido de uma forma que não deveria. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, lágrimas de angústia, de medo, de um amor não correspondido que doía profundamente. Eu sei que sou apenas uma peça no seu jogo, a garota da rua que você resgatou para um propósito. Mas eu sou um ser humano, Dante. Eu tenho sentimentos. E eu não posso me casar com você sob uma mentira, não mais. A confissão dela, a visão de suas lágrimas, a dor genuína em sua voz, pareceram quebrar as últimas barreiras de gelo ao redor do coração de Dante. Ele caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Aurora, ele disse, a voz rouca de emoção, você nunca foi apenas uma peça. Desde o início você foi diferente. Você me desafiou, me surpreendeu, me fez sentir coisas que eu pensei que estavam mortas para sempre. Ele ergueu a mão e, com uma ternura infinita, enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Aquele contrato foi o maior erro e o maior acerto da minha vida. Erro por ter te submetido a essa farsa. Acerto por ter te trazido para perto de mim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, seus olhos cinzentos buscando os verdes, agora brilhantes de lágrimas e esperança. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Aurora. Meu mundo é complicado, meu passado é cheio de sombras. Mas a única verdade que conheço neste momento é que a ideia de te perder, de você não estar mais na minha vida, é insuportável. Dante, ela sussurrou, o nome dele um sopro em seus lábios. Eu estou apaixonado por você, Aurora. Ele confessou, as palavras que ele tanto temera finalmente libertas. Apaixonado pela sua força, pela sua bondade, pela sua luz. E se você me aceitar, não como parte de um acordo, mas como o homem que te ama, eu prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu amor. E então, ele a beijou. Um beijo que não tinha nada da hesitação anterior, nada da formalidade do contrato. Era um beijo carregado de paixão reprimida, de saudade de algo que eles ainda não tinham vivido, de promessas de um futuro que ambos ansiavam. Aurora se entregou ao beijo, seus braços envolvendo o pescoço dele, as lágrimas agora de alegria e alívio se misturando às dele. A proposta impossível de negar, que a tirara das ruas, havia se transformado. Agora, era o amor entre eles que se tornara impossível de negar, uma força avassaladora que prometia varrer todas as mentiras e construir algo real e duradouro sobre as cinzas de um acordo frio.
Mas o caminho à frente ainda seria árduo, e os fantasmas do passado de Dante, assim como as complexidades de seu presente, ainda poderiam ameaçar a frágil felicidade que acabavam de encontrar. O beijo que selara a confissão de Dante fora como o romper de uma represa. Emoções contidas por tanto tempo vieram à tona, avassaladoras e curadoras. No silêncio do escritório, com a cidade pulsando lá fora, Aurora e Dante se olharam, não mais como peças de um acordo, mas como duas almas que haviam encontrado um inesperado e precioso refúgio uma na outra. A alegria que irradiava dos olhos verdes de Aurora era um bálsamo para as cicatrizes antigas de Dante, e a ternura vulnerável que ela via nos olhos cinzentos dele dissipava seus próprios medos e inseguranças. A manhã seguinte nasceu com uma luz diferente na mansão Monteiro. Havia uma leveza no ar, uma palpável sensação de mudança. Aurora acordou sentindo-se como se tivesse renascido. A conversa com Dante, suas palavras de amor, ainda ecoavam em seu coração. No entanto, a realidade de sua situação não tardou a se impor. O que fariam agora? Como transformariam uma farsa em uma verdade, especialmente com o avô de Dante, Horácio, esperando um casamento apropriado? Encontraram-se para o café da manhã, não mais na formalidade da grande sala de jantar, mas na copa mais acolhedora, um espaço que Dante raramente usava. Havia uma timidez adorável entre eles, olhares roubados e sorrisos hesitantes. Precisamos conversar sobre meu avô, Dante começou, a voz ainda rouca da noite anterior, mas com um novo calor. Ele está genuinamente feliz com a ideia do nosso casamento. Como contamos a ele a verdade sobre o início de tudo isso? Aurora ponderou. Talvez a verdade, da forma mais gentil possível, seja o melhor caminho. Ele pareceu gostar de mim pelo que sou, não pelo papel que eu estava tentando representar. E ele quer a sua felicidade, Dante. Você tem razão, ele concordou, pegando a mão dela sobre a mesa, um gesto simples que fez o coração de Aurora acelerar. Enfrentaremos isso juntos. E assim o fizeram. Naquele mesmo dia, visitaram Horácio. Dante, com uma honestidade que surpreendeu até a si mesmo, contou ao avô sobre o acordo inicial, a necessidade que o levara a procurar uma esposa de fachada. Explicou a situação desesperadora de Aurora e como no meio daquela encenação, algo real e profundo havia florescido entre eles. Aurora, ao lado dele, complementava a história com sua perspectiva, sua voz suave, mas firme, expressando seus sentimentos genuínos por Dante. Horácio ouviu tudo em silêncio, a expressão indecifrável. Ao final, um longo suspiro escapou de seus lábios. Eu sempre soube que você era um cabeça dura, meu neto, disse ele, olhando para Dante. Mas nunca imaginei que seria capaz de uma artimanha tão novelesca. Ele então se virou para Aurora, e um sorriso terno surgiu em seu rosto. E você, minha querida, demonstrou uma força e uma dignidade admiráveis. O amor tem caminhos misteriosos, não é mesmo? Para alívio de ambos, Horácio deu sua bênção. Um casamento construído sobre a verdade, mesmo que uma verdade tardia, é mais valioso do que qualquer arranjo. Quero vê-los felizes, é o meu único desejo agora. Com a bênção do avô, e o amor entre eles agora declarado e aceito, um novo capítulo começou para Aurora e Dante. Ele a levou para conhecer os lugares que eram importantes para ele, não os salões de festas ou as salas de reunião, mas os refúgios de sua infância, os parques onde sua mãe o levava, a antiga biblioteca da família onde ele se perdia em livros quando menino. Compartilhou com ela as dores de seu passado, a perda prematura da mãe, a rigidez do pai, a solidão que o acompanhara por tanto tempo. Aurora ouvia com empatia, oferecendo não soluções, mas um ombro amigo, um coração compreensivo. Ela, por sua vez, falou mais sobre sua vida nas ruas, não com autopiedade, mas com a força de uma sobrevivente. Contou-lhe sobre seus sonhos esquecidos, sobre o desejo de estudar, de ter uma profissão, de ajudar outras pessoas que passaram pelo que ela passou. Dante a ouvia com atenção e um respeito crescente. Ele via nela não apenas a mulher que amava, mas uma pessoa de incrível resiliência e um potencial imenso. A questão da virgindade de Aurora, um segredo que ela ainda guardava, tornou-se um ponto de delicada consideração
à medida que a intimidade física entre eles crescia naturalmente, impulsionada pelo amor e pelo desejo. Em uma noite particularmente terna, enquanto estavam abraçados em frente à lareira, a conversa fluiu para um tom mais íntimo. Dante, percebendo uma certa hesitação e vulnerabilidade nos olhos dela, sempre que se aproximavam de um contato mais profundo, perguntou com gentileza se havia algo que a preocupava. Com a voz embargada, Aurora confessou sua inexperiência, sua virgindade. Esperava que ele talvez a visse como infantil, ou que isso se tornasse um problema. Mas a reação de Dante foi de uma ternura e um respeito que a emocionaram profundamente. Aurora, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos, os olhos cinzentos brilhando com uma emoção crua. Isso só me faz te amar e te respeitar ainda mais. Não há pressa, não há expectativas, apenas o meu amor por você. Quero que nosso primeiro momento juntos seja especial para você. Quando você se sentir pronta, quando for tão significativo para você quanto será para mim. Suas palavras, sua compreensão, derrubaram as últimas barreiras do coração de Aurora. Ela se sentiu amada, valorizada e, acima de tudo, segura. Algumas semanas depois, em uma noite escolhida por ambos, em um ambiente de confiança, amor e respeito mútuo, eles se entregaram um ao outro. Foi um momento de descoberta, de ternura e de uma profunda conexão emocional que transcendia o físico. Para Aurora, foi a realização de um sonho de amor que ela pensava que nunca viveria. Para Dante, foi a redescoberta da intimidade de uma forma pura e curadora, desfazendo as amarras de seu passado doloroso. Aquele ato de amor selou a união deles de uma forma que nenhum contrato jamais poderia. Aurora começou a florescer de maneiras que iam além do relacionamento com Dante. Com o incentivo e apoio dele, matriculou-se em um curso preparatório para o vestibular de enfermagem, seu antigo sonho. Dante admirava sua determinação e inteligência, orgulhoso da mulher forte e independente que ela se tornava a cada dia, sem nunca perder a doçura e a compaixão que o haviam encantado. Juntos, também começaram a planejar uma fundação para ajudar jovens em situação de rua, utilizando os recursos de Dante e a experiência de vida de Aurora para criar um projeto que oferecesse não apenas abrigo, mas educação, apoio psicológico e oportunidades reais de recomeço. Aurora dedicava-se de corpo e alma a esse projeto, sentindo que finalmente poderia transformar sua dor em um propósito maior. O casamento deles não foi o evento suntuoso que Horácio inicialmente imaginara, mas uma cerimônia íntima e emocionante, realizada nos jardins da mansão, com a presença apenas dos mais próximos, incluindo Dona Cecília, Boris, que se tornara um aliado discreto de Aurora, e o jovem Léo, o jardineiro, a quem Aurora fizera questão de convidar. Horácio, com lágrimas nos olhos, abençoou a união, feliz por ver o neto finalmente encontrar a paz e o amor verdadeiros. Dante, ao ver Aurora caminhar em sua direção, usando um vestido simples, mas elegante, que ela mesma ajudara a desenhar, sentiu o coração transbordar. Ela era sua luz, sua redenção, a prova de que o amor podia surgir nos lugares mais inesperados e curar as feridas mais profundas. Aurora, ao encontrar o olhar apaixonado de Dante no altar improvisado, soube que todas as lágrimas, todos os medos, toda a dor do passado haviam valido a pena. Ela não era mais a menina invisível das ruas. Era Aurora Monteiro, amada, respeitada e pronta para construir um futuro ao lado do homem que lhe fizera uma proposta impossível de negar e que, no processo, lhe dera o presente mais valioso de todos, um amor verdadeiro e a chance de ser plenamente ela mesma. Os anos que se seguiram foram de crescimento, cumplicidade e felicidade. A Fundação Aurora, como ficou conhecida, transformou a vida de centenas de jovens. Aurora tornou-se uma enfermeira dedicada e uma defensora apaixonada dos menos favorecidos, sua voz ecoando com a autoridade de quem conhecia a realidade da qual falava. Dante, ao lado dela, continuava a ser um empresário bem-sucedido, mas agora com um propósito maior, utilizando sua influência e recursos para apoiar as causas em que acreditavam. E, o mais importante, tornaram-se pais de 2 filhos, um menino e uma menina,
que enchiam a mansão Monteiro com risos e a promessa de um futuro onde o amor e a compaixão seriam sempre os valores mais importantes. A história de Aurora e Dante tornou-se uma lenda sussurrada nos círculos sociais, um conto de fadas moderno sobre como uma virgem que vivia na rua não apenas sobreviveu, mas floresceu, e no processo ensinou um milionário cínico e solitário a amar novamente. Uma prova de que, às vezes, as propostas mais impossíveis podem levar aos destinos mais extraordinários e felizes. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.